O Mengão tá na final. O Mengão tá na final. O Mengão tá na final. Tamo na final. A nação é bom demais. Eu sei que o ano tinha que ter sido melhor. Eu sei que o Mengão queridão ficou devendo esse ano, mas eu vou falar um negócio pra vocês. Eu me amarro, tá em final de competição. Eu adoro saber que o Mengão queridão vai poder disputar uma final. É como a Arrascaeta falou no final do jogo, né? Tá todo mundo unido, todo mundo junto, buscando uma final, que é a final que ainda pode ser conquistada. Sampaoli, elenco, tá todo mundo unido em busca dessa final. Se o elenco gosta ou não de Sampaoli, se os caras curtem o cara ou não, o que deu para transparecer, ficou muito nítido, é que eles vão correr para conseguir unidos conquistar a Copa do Brasil. E é essa imagem que tá aqui atrás, a imagem da conquista da Copa do Brasil do ano passado. Quando foi substituído, o Gabriel saiu mostrando o escudo de campeão da Copa do Brasil. Então, que eles corram bastante nessa final, que vai acontecer entre os dias 17 e 24 de setembro em 2 jogos. Um no Morumbi, outro no Maracanã. O sorteio ainda vai acontecer para definir o mando de campo. Quem começa em casa e quem termina fora, mas o Mengão está na final contra a equipe do Dorival Júnior. Dorival Júnior que chega pelo 2º ano consecutivo a uma final de Copa do Brasil. Chegou ano passado com o Flamengo e volta esse ano novamente com a equipe do São Paulo. Bom trabalho que o Dorival Júnior vem desempenhando na equipe tricolor. Ontem, além de ter tido mais um jogo meio sonolento, mais um jogo daqueles que a gente fica feliz pelo resultado, por estar numa final, mas a gente fica meio cabreiro por conta da maneira como a equipe jogou. A equipe segue não conseguindo provar para nós torcedores rubro-negros que é bem treinada e que consegue ter um padrão tático interessante. Os talentos também não fizeram a diferença ontem. Bom, alguns não fizeram, ou a maioria não fez. O fato é que o Matheus Cunha se redimiu. Se no jogo contra o Olímpia o Matheus Cunha errou 3 vezes, no jogo de ontem ele nos salvou pelo menos as mesmas 3 vezes. Em lances de jogadas construídas pelo Grêmio, jogadas até muito interessantes, o nosso goleiro nos salvou nas principais jogadas que poderiam ter virado o gol da equipe gremista. Mas o Matheus Cunha pode estar com os dias contados no gol do Mengão queridão. Isso porque, segundo eu apurei, o goleiro Agostinho Rossi não recebeu oportunidades até o momento, porque a avaliação do pessoal da preparação de goleiros era que ele estava muito abaixo do que ele tem que estar para poder fazer sua estreia pelo Flamengo. Vale lembrar que o Agostinho Rossi saiu do Boca Juniors já no banco de reservas, porque o Riquelme, que era o diretor de futebol àquele momento, estava muito irritado por não conseguir renovar com o Agostinho Rossi e deu ordens claras para o treinador parar de utilizá-lo. E foi isso que foi feito. Então, já no Boca Juniors, nos últimos jogos, ele já vinha comendo o banco de reservas. Foi para o mundo árabe, começou como titular, mas caiu para a reserva e passou a maior parte dos jogos no banco. Por isso, quando ele chega ao Flamengo, ele chega muito abaixo daquilo que era esperado para um goleiro assumir a meta do Flamengo. E aí ele não teve condições de receber a oportunidade até então. Há uma expectativa que, com a avaliação que foi feita agora, que ele chegou no ponto ideal, que ele possa receber oportunidades durante o Campeonato Brasileiro para poder estrear e tentar roubar a posição do menino Matheus Cunha. Matheus Cunha está bem psicologicamente, não está abalado, tá? Pelo menos as informações que eu tenho de pessoas próximas ao goleiro é que não sentiram nenhuma mudança de comportamento do Matheus, nada diferente, ele está bem psicologicamente. Não está abalado não, ele está bem. Só que as cobranças são pesadas. E enquanto a torcida não vê o Agostinho Rossi atuando para tirar a dúvida de quem é melhor, o Matheus não vai ter paz. Então, no Campeonato Brasileiro, é esperado sim que o Agostinho Rossi venha receber algumas oportunidades daqui para frente. Nação, o Campeonato Espanhol já começou.
E daí, né? Pois é, e daí que teve um jogo só e o Cádiz venceu sua primeira partida, se colocando ali na 7ª colocação do Campeonato Espanhol. Que raios eu estou ouvindo falar do Cádiz nesse momento? O Cádiz fez uma sondagem ao staff do Pedro para tentar tirá-lo do Flamengo nesse momento e levá-lo para a Espanha. O Flamengo, até outro dia, tinha dado declaração através do presidente Rodolfo Landim que o Pedro só sairia do Flamengo mediante o pagamento da multa. Agora, sem ganhar as competições que pretendia, tendo fracassado em chegar à semifinal, pelo menos da Libertadores da América, e com o Brasileirão cada vez mais difícil, será que o Landim vai mudar de opinião e vai aceitar conversar com algum clube pelo Pedro? O fato é que o Cádiz sondou o staff do Pedro. Não veio falar nada com o Flamengo ainda, não procurou o Flamengo ainda. Mas também vale lembrar que a janela de transferências na maior parte da Europa está aberta ou até o dia 31 de agosto ou até o dia 1º de setembro. Então os caras ainda têm tempo para poder tentar tirar algum jogador do Flamengo. O próprio Wesley vem recebendo várias sondagens para deixar a equipe rubro-negra, só que até agora, graças a Deus, nenhuma sondagem se concretizou em proposta. Graças a Deus, porque a gente viu o perrengue que nós passamos sem o Wesley ontem contra a equipe do Grêmio. Varela estava até mandando bem, não estava mal no jogo, não. Mas acontece que o Varela teve uma entorse no joelho direito e deve ficar de molho por um tempo até se recuperar. Com isso, o Flamengo foi obrigado a estrear o Mateuzinho. Mateuzinho, que vem de longa inatividade, porque fraturou a tíbia lá no comecinho da temporada. Ele entrou e não comprometeu. Os jogadores velozes do Grêmio, que davam muito trabalho ao Varela no primeiro tempo, tanto o Bitelo quanto o Ferreirinha, foram sacados da equipe pelo técnico Renato Gaúcho. E os jogadores que entraram no lugar deles não tinham a mesma qualidade e, portanto, não chegaram a pressionar o Matheus a ponto dele ficar melindroso ali na condição de lateral do Flamengo por ter tanto tempo de inatividade. Deu tudo certo ontem. Para mim foi pênalti claro, pênalti justo. O jogador Rodrigo ele abriu muito o braço no cabeceio do Léo Pereira, não precisava fazer daquela maneira, ele abriu o braço, correu o risco e entregou a paçoca. O Arrascaeta pegou a bola, porque o Gabriel não estava em campo, o Pedro ainda não tinha entrado, pegou a bola, foi lá e fez o gol. E aí é 1-0 para nós, e o Renato pode falar que foi injusto, que o time dele jogou mais. É aquele ditado mexicano, né? Jogamos como nunca, perdemos como sempre. Jogamos como nunca, perdemos como sempre. Assim é a saga do Grêmio com o Flamengo. Os caras jogam pra caraca mesmo. No 3-0 Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio também jogou bem pra caraca. 3-0 Flamengo. No primeiro jogo da Copa do Brasil, o Grêmio não jogou mal, não. Flamengo 2-0. E ontem... Ai, como é... Gente, é bom demais sorrir com a vitória do Flamengo. É bom demais sorrir com a classificação do Flamengo à Copa do Brasil, né? Bom, essa classificação para a Copa do Brasil tira um pouquinho da pressão em cima do elenco. Os torcedores chegaram até a fazer um protesto tímido contra Rodolfo Landim. Foram mais de 65 mil torcedores ontem. Mas agora a casa deve dar uma assentada, a poeira deve dar uma baixada e o Sampaoli deve ter um pouquinho mais de tranquilidade para treinar os seus subordinados. Dia 17 e dia 24. São 2 domingos? Não estou lembrando aqui agora, mas enfim, são 2 sábados, né? De final de Copa do Brasil. Portanto, nós temos um mês até o primeiro jogo. Sampaoli tem um mês para treinar essa equipe, pensando na final da Copa do Brasil, para poder transformar esse apanhado de jogadores num time de verdade. O Flamengo não jogou bem de novo ontem. Ganhamos, mas não jogamos bem. Não acredito que nenhum torcedor rubro-negro ficou convencido com a forma que o Flamengo se apresentou ontem. Tem muita coisa para melhorar no time. O Eric Pulgar deu outra vida para o meio de campo do Flamengo. O meu filho, em determinado momento, brincou. Esse Pulgar é o Messi de volante, né? Joga pra caraca. Até o primeiro jogo da final, o Eric Pulgar vai ter pegado mais condicionamento físico, vai estar mais pronto, vai estar melhor fisicamente
para poder nos ajudar. Luiz Araújo, para mim, tinha que ser titular absoluto dessa equipe do Flamengo no lugar do Gabriel, que mais uma vez não jogou absolutamente nada. Lento, sem explosão, atrapalhou 3 ou 4 lances de contra-ataque com a sua lentidão. Para mim, daria muito bem para escalar Luiz Araújo aberto pela direita, Bruno Henrique de centroavante. Ou até mesmo Bruno Henrique aberto pela esquerda, Pedro centralizado e o Luiz Araújo jogando pela direita. O que não dá, do meu ponto de vista, é para deixar o Luiz Araújo no banco. Toda vez que ele vem entrando, ele vem incendiando os jogos. Desde o primeiro jogo dele, ele vem incendiando os jogos. É driblador nato, batedor de faltas, veloz, ou seja, tudo que a gente precisa num atacante do Flamengo que só o Bruno Henrique tem. Bom, pelo menos é assim que eu tô vendo o Luiz Araújo. Posso estar enganado? Coloque aí nos comentários se para vocês passou da hora do Luiz Araújo ser titular. Tranquilidade, tranquilidade. Nem parece que o ano foi horroroso. Graças a essa final de Copa do Brasil, eu tô amarradão em tudo. Só que precisamos continuar cobrando mudanças para a gente não ter um 2024 tão sofrido quanto foi 2023. E não tem nada a ganho, não. Ainda temos que passar pelo São Paulo para chegarmos à conquista da Copa do Brasil. Vocês estão confiantes, nação? Coloque aí nos comentários. Por enquanto, tô feliz. Tô amarradão, tô curtindo o meu Mengão. Tamo juntos, nação. Tenham todos vocês uma excelente quinta-feira. Fiquem com Deus. Eu amo muito vocês. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 Mengo.